antes de vir para Pouso Alegre, eu mandei uma mensagem para o pastor Paulo. Falei com ele, olha, eu estou indo aí, vou ficar até o final de janeiro e queria muito ter a oportunidade de expor um livro para a igreja. Expor um livro da palavra de Deus, poder ensinar um pouco os irmãos daí de Pouso Alegre. E a gente observou alguns livros, logicamente, pelo tempo que eu ia ficar aqui, não podia ser um livro muito longo, tinha que ser um livro um pouquinho mais curto, que desse para pregar em algumas mensagens. E depois de analisar todas as possibilidades, a gente chegou no ideal de pregar o livro de Jonas. Logicamente que a gente não escolheu isto à toa, não foi por acaso, a gente não sorteou esse livro no meio de todos aqueles. Tem alguns propósitos. A gente vê no livro de Jonas a justiça e a graça de Deus sendo exposta de maneira muito equilibrada. A gente vê um Deus justo, mas também vê um Deus completamente gracioso, misericordioso e cheio de compaixão. Obrigado, viu, Davi? Além disso, a gente vai ver um livro que fala sobre salvação de todos os povos, de todas as nações. A gente vai ver um Deus que rompe as barreiras do seu povo e alcança nações vizinhas, povos que muitos não imaginavam estar debaixo do cuidado de Deus, mas que se rendem diante dele. Além disso, é um livro que adverte a igreja contra certos favoritismos, o nacionalismo pecaminoso e o preconceito. E é um chamado à igreja para a pregação e um chamado para o crente ao arrependimento. Tudo isso a gente vai poder ver em Jonas. A cada culto a gente vai trabalhar um capítulo do livro. O livro de Jonas, ele possui 4 capítulos, então a gente inicia hoje, quinta-feira a gente vai trabalhar o capítulo 1, no domingo de manhã a gente vai trabalhar o capítulo 2, no domingo à noite o capítulo 3, e encerramos na quinta que vem com Jonas capítulo 4. Então você que quer aprender mais sobre um livro da Bíblia, quer ter mais conhecimento até para expor para outras pessoas, para poder explicar a narrativa de Jonas para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu amigo. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de eu e vocês aprenderem um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Jonas 1. A gente vai ler aqui do 1 até o 16. Jonas 1, do 1 até o 16. O versículo 17 a gente vai trabalhar junto com o capítulo 2, no caso. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão, dirigindo-se a ele, disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram-se entre si:
Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou-se. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Oremos a Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta narrativa tão linda, da qual aprenderemos tantas coisas. Que o Senhor esteja abençoando este momento, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que cada palavra nos leve para mais próximo de ti, para vivermos para a tua honra e para a tua glória. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Antes de adentrarmos ao texto em questão, eu queria destacar para vocês duas verdades que eu tenho percebido. Cada vez que eu leio mais relatos sobre o Senhor e que eu observo a obra do Senhor em todo o mundo. Tem duas verdades, duas coisas que o Senhor sempre faz, ao todo tempo Ele está fazendo no sentido espiritual. Uma coisa é que o Senhor tem levado constantemente ímpios, pessoas que não conhecem a Ele, a dobrarem os joelhos diante da cruz, dobrarem os joelhos diante do Deus verdadeiro. Neste momento, aqui no Brasil, diversos cultos devem estar acontecendo. Não só aqui, em outros países. A palavra está sendo pregada e eu creio que neste momento pessoas estão conhecendo ao Senhor. Quando a gente está dormindo aqui, talvez pessoas estejam tendo um encontro com Deus no meio da madrugada, ou lá na China, pessoas estejam adorando e conhecendo a Deus neste momento. Outra realidade é que o Senhor tem santificado e tratado o seu povo constantemente. Ao mesmo tempo que a palavra é pregada e pessoas se rendem ao Senhor, crentes, pessoas que têm fé, pessoas salvas, se dão conta dos seus pecados e são levadas ao arrependimento, são tratadas pelo Espírito Santo do Senhor. O texto de hoje fala disso, fala dessas duas situações. De um lado, a gente tem Jonas. Jonas é o quê? Um crente, alguém que tem fé no Deus Altíssimo, mas que está vivendo uma realidade de pecado na sua vida e precisa ser tratado pelo Senhor. Do outro lado, a gente tem uma trupe, um navio cheio de marinheiros. Marinheiros que adoravam ali a vários deuses, mas que diante da realidade que eles vão ver do Senhor, eles vão se voltar para Yahvé,
para o nosso Deus. O primeiro ponto que a gente sempre precisa ver quando a gente fala de uma narrativa é conhecer bem aquele que é talvez o principal personagem humano. Eu falo porque é o principal personagem humano, porque para mim, a Bíblia, Deus sempre é o personagem principal, acima de todos. Mas aqui no livro de Jonas, a gente tem este profeta, o profeta que dá nome ao livro. Poucas coisas a gente consegue saber sobre Jonas, mas algumas coisas a gente sabe. Primeiro ponto que a gente vê que o livro vai falar logo no início, no versículo 1, é que Jonas ele é filho de Amitai. E fora isso, se a gente olhar para a história de Israel, a gente vai ver que Jonas ele não era um profeta desconhecido. O profeta Jonas ele não surgiu aqui no versículo 1. Se olharmos lá para 2 Reis 14, do 23 ao 25, eu não vou ler o texto aqui em questão, mas neste texto da palavra de Deus, vai falar que Jonas ele já era um profeta de Israel. Ele já havia profetizado várias vezes para o povo de Deus. E um relato que é dado neste livro é que ele profetizou na época do reinado de Jeroboão II. Nessa época, ele profetizou palavras do Senhor dizendo que Israel ia conseguir vitórias e ia ter, então, as suas fronteiras expandidas, bem estabelecidas. E tudo que Jonas falou se cumpriu. Logo, ele era um profeta verdadeiro. Israel reconhecia isso. Jonas, então, já era este profeta. E agora ele tem uma nova missão. E essa missão é ir proclamar uma mensagem de juízo a Nínive. Porém, algo nos surpreende no texto. Jonas ele já havia servido ao Senhor. Ele não tinha demonstrado dificuldade de servir a Deus a primeira vez que ele profetizou. Ele falou com Israel e ele profetizou e aquilo se cumpriu. Mas agora, quando ele tem que ir para Nínive, ele foge. E isso chama a nossa atenção. Por que Jonas fugiu? A gente vai ver que, para a gente entender essa situação, o porquê Jonas foge, a gente tem que entender quem que é esse povo de Nínive. Para quem Jonas ia pregar? Para onde ele ia levar a mensagem? E quando a gente olha para a história, a gente vai descobrir que Nínive era uma grande cidade pertencente a um povo, os assírios. E os assírios eram grandes inimigos de Israel. Eles já tinham travado várias batalhas, eles eram rivais. Muito provavelmente, Jonas conhecia pessoas que foram mortos pela mão de ninivitas, de assírios. Essa é a realidade do povo que ele vai pregar. A grande pecado de Nínive era a maldade. Os comentaristas vão destacar que eles eram extremamente cruéis no campo de batalha. Eles matavam sem dó. Eles realmente, no campo de batalha, eram um dos piores povos para se combater. A maldade de Nínive era do conhecimento de todos, inclusive de Jonas, e inclusive de Deus. Jonas 1, 2 vai falar que a maldade de Nínive subiu até Deus. Aqui eu queria fazer uma observação. Não é um ponto que a gente vai ter grande enfoque aqui na mensagem, mas vale uma ressalva. Sabemos que no mundo há muita injustiça. Sabemos que no mundo há crueldade. No mundo há pessoas que tiram vida de outros, verdadeiros assassinos. Tem pessoas que vivem do tráfico, tem corrupção, tem todas essas maldades. Mas algo que eu queria destacar aqui para a igreja. Saiba que nada disso passa despercebido do Senhor. A maldade de Nínive subiu até Deus, assim como a maldade de muitos tem subido até Deus. E Deus, ele age. Deus, ele é justo. E no momento certo, ele traz
ele traz uma resposta a essa maldade, seja aqui na terra ou na eternidade. Isto é certo para nós. Tendo em vista, então, essa rivalidade que tinha entre Israel e os assírios, entre Israel e o povo de Nínive, a gente consegue, então, entender por que Jonas não queria ir lá. Jonas conhece o Senhor. Jonas, ele é profeta de Deus. E quem conhece a Deus já se lembra do quê? Da graça e da misericórdia do Senhor. Jonas sabia que quando ele fosse pregar para aquele povo de Nínive, mandando juízo para aquele povo, se aquele povo se arrependesse dos seus pecados, se aquele povo fosse tocado por aquela mensagem, Deus perdoaria eles. E esse é o grande problema de Jonas. Eu vou ter que ir lá na frente, no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, para a gente já poder ver este sintoma, este pecado de Jonas. Jonas, em Jonas 4:2, vai dizer o seguinte: foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas conhecia as muitas vezes que Deus perdoou Israel. Ele provavelmente conhecia aquele livro de Juízes. Quantas vezes o povo de Israel pecava contra o Senhor, mas quando eles dobravam o joelho e clamavam, o Senhor levantava um juiz para salvar o seu povo. Jonas conhecia as histórias de Davi, o quanto que Davi pecava, mas o quanto que o Senhor derramava a sua misericórdia sobre o seu servo, quando ele chorava diante do Senhor e confessava os seus pecados. Jonas sabia de tudo isso, e é por isso que ele foge. É interessante a gente ver que o texto bíblico vai falar que ele foge lá para Tarsis. Gente, a maioria dos comentaristas vão dizer que Tarsis era lá na Espanha. Ele pegou um navio lá em Israel, em Jope, para ir lá na Espanha. Se a gente for pensar, naquele tempo, eles não sabiam que existia a América. Ninguém sabia que existia o nosso continente. Então, Jonas, ele queria ir o mais longe possível. Tarsis, para ele, é o fim do mundo. Eu quero ir longe dessa missão. Eu não quero nem estar perto disto. E a gente vai ver, então, este triste relato de Jonas. Um pecado grave que vemos em Jonas era um alto grau de nacionalismo. Ele não tinha a visão global de Deus. Pelo contrário, quer a salvação e bênçãos a Israel e aos seus aliados. Enquanto aos inimigos do seu povo, ele só deseja uma coisa: a ruína. Jonas é o retrato do crente que ainda não entendeu o propósito de Deus, o propósito global do Senhor. É o crente que muitas vezes prega para aqueles que acha conveniente. Quantas vezes não selecionamos a quem pregar? Pensamos, esse aí não tem jeito, não tem solução. Eu sou muito grato a Deus. Esses dias, o meu colega que pregou para mim, que insistiu para eu ir para a igreja, fez aniversário, né? E eu falei para ele quão grato eu fui pela insistência que ele tinha para comigo. Eu conhecia vários crentes, não só ele, mas acho que muitos não me imaginava salvo. Mas ele, sabendo do propósito de Deus, ele pregou, ele insistiu. Então, muitas vezes a gente prega para quem é conveniente. Muitas vezes a gente deixa de pregar para algumas pessoas por motivos pessoais. Não pregamos àqueles que a gente não tem tanta afeição, ou deixamos de pregar para aqueles que tivemos um certo desentendimento em algum momento da vida. Por fim, especialmente no cenário que a gente vive hoje, vivemos um momento de polarização no Brasil.
E nessa radicalização política que a gente está vivendo, muitos têm acreditado que o evangelho é para quem votou no partido A, no político A ou no político B. A gente está vendo cenas tristes. Agressão física. No meio da eleição, lá em Foz, teve 2 eleitores que um matou o outro. E muitos na igreja também têm tomado partido, têm entrado nessa polarização e têm desejado a ruína do outro lado. Tem deixado de pregar, desfez a amizade, não conversa mais, bloqueou do WhatsApp, bloqueou do Instagram, do Facebook. Olha que cenário, parece Jonas. Eu acho que Jonas hoje, se ele tivesse Instagram, Facebook, ele teria bloqueado também todo mundo de Nínive, bloqueado no WhatsApp. Ele talvez estaria agredindo fisicamente alguém de Nínive. Parece muito com Jonas, não? O cenário que a gente vive. Nada disso que citei aqui está correto. Adotar qualquer uma dessas posturas é abraçar a atitude de Jonas, é fugir da missão que Cristo deixou a nós, de ir fazer discípulos em todas as nações, pregar a todos. Isso quer dizer que eu devo pregar para os meus amigos, aos meus inimigos, eu devo pregar para aqueles que votam em qualquer um dos políticos, eu devo pregar para todas as nações, para todas as raças. Afinal, o grande desejo e anseio do crente é chegar na eternidade e ver povos de todas as nações, de línguas diferentes, pessoas que pensavam até coisas diferentes na terra, mas todos reunindo, glorificando e adorando ao nosso Rei. Apocalipse 7, do 9 ao 10, vai dizer o seguinte, João está relatando aqui. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando as palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Gente, isso é lindo. Eu espero ver isso junto com todos vocês. Ver uma multidão que ninguém pode contar, adorando ao nosso Rei na eternidade, segurando palmas. É maravilhoso. Vemos aqui no início da narrativa o péssimo exemplo de Jonas, que com seu coração cheio de pecado, foge da sua missão, foge de Deus. É um crente que precisa ser tratado pelo Senhor. É um crente que precisa urgentemente do agir do Senhor na sua vida, para curar deste sentimento, curar deste pecado. A gente vai ver que esse pecado traz graves consequências à vida de Jonas. Eu queria destacar aqui algumas consequências, 3 consequências que a gente vê no texto por ele se deixar ali tomar pelo seu pecado. O primeiro ponto, a primeira consequência do pecado na vida de Jonas é que ele tem a sua visão sobre Deus toda atrapalhada. Gente, Jonas, ele conhecia o Senhor. Ele sabia que o Senhor é soberano. Ele sabia a história de Israel saindo ali do Egito e tendo o mar vermelho se abrindo diante deles. Ele sabia que o Senhor controla as águas, que o Senhor controla os ventos, que o Senhor controla todas as coisas. E o que Jonas faz? Ele vai tentar fugir, ele ainda tenta fugir pelo mar. Eu lembro que na minha infância, não sei se os mais novos assistiam, mas eu assistia um desenho clássico que é o Tom e Jerry, que era ali aquele gato que fica perseguindo o rato a eternidade, ele nunca pega. Jonas ali, tomado pelo pecado, ele pensa que ele podia ser o Jerry, que Deus seria como o Tom, que ele ia conseguir fugir de Deus, e Deus não o alcançaria.
É lógico que isso é um completo erro. O nosso Deus, ele é onipresente, nada pode fugir aos olhos dele. Como o salmista Davi vai dizer, num dos salmos mais lindos, Salmo 139, versículo 8, Davi vai falar: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Este é o nosso Deus. Jonas conhecia esse Senhor, mas por estar vivendo essa realidade pecaminosa, ele parece que perdeu um pouco da visão de quem Deus é. A sua visão está distorcida. Ele está fugindo do Senhor, de um Senhor que não deixa escapar nada da visão dele. Portanto, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que toda vez que um pecado começa a tomar parte da nossa vida e a coordenar nossas ações, a maneira como nós vemos Deus é afetada. Prova disso é muitas vezes quando a gente quer pecar escondido. A mesma coisa aqui de Jonas. Às vezes a gente quer esconder um pecado, a gente peca lá, trancado no nosso quarto, a gente peca escondido em algum lugar, achando que ninguém está vendo, achando que é possível eu esconder aquilo de Deus, mas não é. Mas quantas pessoas tomadas pelo pecado fazem essa atitude? Acham que pode esconder e não podem. Segunda consequência que a gente vê na vida de Jonas, por ter se deixado levar por este pecado, é que o pecado acaba com o discernimento espiritual da pessoa. Olha o que diz o texto de Jonas 1, o versículo 4 e 5. O texto vai dizer: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. A gente vê aqui que Deus leva uma grande tempestade para aquele navio. A gente vê que não é uma tempestade comum. Gente, eu falei aqui que Tarsis era onde? Lá na Espanha. Eles estavam saindo de Israel. Só marinheiro experiente fazia esse tipo de viagem. Os marinheiros menos experientes faziam as navegações mais próximas. Agora, para ir numa distância dessa, era só cara cascudo. Cara que já enfrentou de tudo em alto mar. Mas o texto bíblico vai falar que essa tempestade foi tão impressionante que até esses homens provados com o mar, testados, eles ficaram desesperados. Eles clamaram aos seus vários deuses ali. Eles viram que nem pelas forças deles, pela experiência que eles tinham, eles conseguiam se livrar daquilo. E Jonas, onde ele estava em todo esse tempo? O texto bíblico vai dizer que Jonas estava lá, dormindo no porão do navio. Estava aquele caos lá fora, e Jonas dormindo. Os marinheiros que não conheciam a Deus conseguiam ver que havia até algo espiritual naquela chuva, e ele estava dormindo. Stuart Olyott, um teólogo, comentando sobre essa narrativa, vai dizer o seguinte: é possível, mesmo para uma pessoa redimida, ser tão insensível espiritualmente que, ainda que Deus esteja gritando em sua direção, e ainda que os não convertidos estejam cientes disso, ela não ouvirá, nem sentirá nada. A situação de Jonas é tão feia que lá no versículo 6, Jonas 1,6, o texto bíblico vai dizer que o capitão do navio, o ímpio, foi lá questionar ele. O capitão do navio vai falar para ele: como você pode ficar aí dormindo? Clame ao seu Deus. Deus, em graça, usa um capitão de navio que nem conhecia ele para chamar a atenção do seu profeta. Imagine que Jonas
Quantas vezes ele não foi usado para o Senhor para chamar a atenção de Israel? Quantas vezes não foi ele que falou para o povo: gente, acorda, o Senhor, o nosso Deus, se voltem para ele. Jonas deveria fazer isso como profeta. Agora ele é acordado por alguém que ainda nem conhecia o Senhor. Portanto, toda vez que um pecado começa a tomar conta da nossa vida, uma segunda coisa que acontece é a falta de discernimento espiritual. Você, entorpecido pelo pecado, não está mais atento à palavra de Deus. Você não está atento aos ensinamentos do Senhor. Não percebe os movimentos espirituais que está havendo ao seu redor. Os problemas no lar estão surgindo e você não está enxergando nada. Os problemas na sua vida estão surgindo e você não consegue enxergar nada. Porque você está com o coração tomado pelo pecado. A terceira e última consequência que a gente vê aqui do pecado na vida de Jonas é a perda da identidade. Em Jonas 1:8, os marinheiros vão perguntar as seguintes coisas ao profeta: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Agora olha essas perguntas. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Gente, isso aqui é o quê? É a identidade de Jonas. Como que alguém identificava uma pessoa naquela época? E até hoje em dia. Qual povo que você é? Qual a nação? O que você faz da vida? Jonas, tomado pelo pecado, ele já não é sal nem luz nessa terra. Ele não tem diferença nenhuma dos outros. Eles não conseguem olhar para Jonas e falar: olha, esse Jonas parece aqueles judeus que a gente vimos em Israel. Eles parecem servir aquele Senhor pela postura dele, pelo jeito dele, pelo modo de falar dele. Aqueles marinheiros não conseguem enxergar isso. Jonas perdeu a sua identidade. Isso é um perigo que corremos também quando deixamos nos levar pelo pecado. O mundo não consegue mais nos identificar. O mundo não consegue mais ver Cristo na nossa vida. A gente vê o seguinte, um exemplo claro disso, talvez seja quando, não sei se você já teve a experiência assim, você fala: fulano é crente, né? Fulano é lá da minha igreja. E a reação da outra pessoa não é: ah, legal, cara, eu sempre vi algo diferente nele. A pessoa fala assim: fulano, ele vai na igreja? Não é possível. Você não sabe o que ele já aprontou lá no trabalho, no serviço, o que ele faz no dia a dia dele. Esse é o tipo de pessoa que não tem sua identidade, que perdeu a sua identidade. E Jonas perdeu. Ele perdeu a identidade quando ele se deixou levar pelo pecado e deixou de lado a palavra de Deus. Essas perguntas feitas pelos marinheiros também são um ato de graça de Deus. Assim como Deus usou o capitão para chamar a atenção do profeta enquanto dormia, Deus usa esses marinheiros com essas perguntas para Jonas pensar: quem eu sou? Quem eu sou? E Jonas vai responder no versículo 9, ele vai falar: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Essa é a identidade que estava obscurecida pelo pecado. Ao recuperar o seu discernimento espiritual, a narrativa vai nos dizer que Jonas explica a sua situação de rebelião contra Deus e aponta para a única solução possível para que aquele mar se acalme, para que aqueles homens saiam vivos daquela situação. Jonas fala: me joguem ao mar, é o único jeito. Vemos aqui que Deus tem tratado a alma de Jonas. Deus aqui levou o profeta de volta ao seu bom senso, de volta àquilo que é a vontade de Deus. Aquele profeta que antes não queria ir pregar em Nínive,
agora ele se sacrifica por aqueles marinheiros ímpios. Porque Jonas sabia, eu vou ser atirado ao mar, provavelmente eu não vou sobreviver, mas pelo menos esses homens ficaram a salvos. Esse é o pensamento de Jonas nesse momento. Vemos aqui como Deus trata o crente, como Deus muitas vezes na nossa vida vai trabalhando, vai consertando naquelas áreas onde temos errado, vai trazendo discernimento para nós. Isso é obra da graça de Deus. Mas não é só isso que é maravilhoso neste início da narrativa, no capítulo 1. Até aqui a gente viu o pecado de Jonas e como Deus tratou a vida do profeta Fujão. Porém, uma outra coisa acontece que é lindo. Quando Jonas é atirado ao mar, toda a tempestade cessa. Naquele momento, ninguém podia negar. Foi o Deus de Jonas que fez isso. Realmente, como o profeta falou, ele foi atirado ao mar e tudo parou. Aqueles marinheiros, todos que ocupavam ali o navio, viram o poder do Senhor, do Deus verdadeiro. Eles clamavam aos seus deuses falsos e nenhum conseguiu parar um vento sequer. Mas quando o Deus de Jonas ordena que pare a tempestade, aquilo para. E ali a gente tem, então, os marinheiros se rendendo ao Senhor. O texto bíblico vai dizer que eles têm temor ao Senhor, eles adoram com temor. E eles demonstram isso até quando eles clamam a Deus, pedindo que Deus não o castigue por jogar Jonas no navio. Ali ele já tem discernimento. Deus é poderoso, temos que ter reverência a Ele. A gente já vê aqui aqueles marinheiros com temor a Deus. E eles também se voltam em adoração ao Senhor. Jonas 1,16 vai falar que, ao verem o mar parar, aqueles homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifícios e fazendo-lhe votos. Vemos aqui um ato de adoração e compromisso com o Deus vivo e verdadeiro. Durante toda essa história, não só Jonas estava sendo trabalhado por Deus, aqueles homens também. Aqueles homens estavam tendo um encontro com o Senhor. Eles não andam mais no engano, a vida deles passam a ser de devoção a somente um, Yahvé, o Deus verdadeiro. Para concluir, gente, queria trazer algumas aplicações para nós desse texto, desta exposição. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a igreja deve se aplicar a proclamar o evangelho a todas as pessoas. O pecado de Jonas foi este nacionalismo pecaminoso que a gente expôs aqui. Isso levou a escolher quais pessoas que ele entendia que podia ser agraciada com a mensagem de Deus ou não. Quais pessoas poderiam ser alvo do Senhor ou não. Reitero aqui que isso não é legítimo. Nosso Deus não é um Senhor tribal. Ele não veio para buscar um povo de uma terrinha ali. Ele não veio aqui para falar só com quem está aqui na nossa igreja semanalmente, no meio dessas quatro paredes. Esse não é o nosso Deus. Nosso Senhor é Senhor de toda a terra, e Ele expõe que lá no final dos tempos, povos de todas as nações estarão diante dEle. Devemos deixar de lado preferências pessoais, preconceitos e anunciar o Evangelho a todas as pessoas, orando a Deus e clamando para que se convertam, para que o Espírito Santo fale ao coração deles. Em especial, eu venho aqui tocar novamente nesse assunto, porque é um assunto atual, a questão da polarização política. Temos que tratar com amor e evangelizar aqueles que têm opinião distintas da nossa. Que em um mundo dividido, onde famílias estão brigadas, onde pessoas no serviço não se falam, onde a gente está vendo divisão para todo lado, as pessoas encontrem na igreja um povo unido, disposto a demonstrar amor para com todos,
tendo o único propósito de anunciar o Rei Jesus Cristo, anunciar a salvação pela fé e o arrependimento dos pecados. Além disso, ainda nesse ponto da proclamação do Evangelho, dedique o seu 2023, a gente está no começo do ano, a estudar as Escrituras, ler bons livros, se preparar para estar pronto a toda hora. Como o Vitor falou, ele estava com o gerente dele ali, teve uma oportunidade e você tem que estar preparado. Então estude, se prepare para isso. Também devemos dar apoio aos ministérios que visam alcançar outros povos, missionários que têm dado a vida para pregar o Evangelho a pessoas que nunca ouviram de Jesus. Que a nossa igreja possa se comprometer a orar e a ofertar para abençoar estes trabalhos, essas pessoas. Segundo ponto que eu queria destacar aqui é a relação das consequências do pecado. Vimos nesse texto a triste realidade de quando um pecado passa a tomar conta da nossa vida, a nortear as nossas ações. As consequências é frieza espiritual, falta de discernimento de quem Deus é a perda da identidade. Portanto, vigiemos nossos passos. Esteja atento ao seu dia, onde eu errei, onde eu falhei, onde eu posso melhorar. Busque trabalhar esses pontos na sua vida. E, além disso, é importante destacar aqui, ore a Deus para te ajudar. Às vezes o pecado está sendo difícil, às vezes a tentação está sendo grande. Mas a gente viu aqui como Deus moveu um mar, como Deus moveu um capitão de navio, um monte de marinheiro que nem conhecia ele, para tratar um pecado do seu servo. Então, se está difícil a luta contra o pecado, ore ao Senhor, ajude-me. Ajude-me, Senhor. Esteja agindo, mas esteja orando, confiando que o Espírito Santo vai te ajudar. Lembre-se, ainda bem que não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor gracioso nos ajuda nas batalhas contra o pecado. E por fim, uma última aplicação, uma última conclusão que eu queria pontuar aqui é destacar Jesus Cristo. Porque eu creio que toda vez que uma igreja cristã abre a palavra, seja no Antigo Testamento ou no Novo, a gente tem que olhar para Jesus. E eu queria destacar aqui que, em contraste de Jonas, a gente tem Jesus Cristo. Se Jonas nos dá um mau exemplo, Jesus nos dá um ótimo exemplo. Se Jonas fugia da vontade de Deus, Cristo viveu a vontade de Deus e foi até a cruz do Calvário. Se Jonas não queria ver os seus inimigos salvos, Jesus foi pendurado numa cruz por aqueles pecadores, por inimigos dele, por pessoas que seriam salvas pela graça de Deus. Romanos 5,8 vai falar: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nada nos diferencia dos ninivitas. Também somos pecadores. Éramos inimigos de Deus. A Bíblia vai falar que éramos filhos da ira. Mas foi nessa condição que Cristo nos amou e nos buscou. Como uma ovelha perdida, o nosso bom pastor nos colocou nos seus ombros e nos levou para o rebanho do Pai. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que salvou seus inimigos, aqueles pecadores como eu, você, mas ele nos trouxe para junto do Senhor. Amém? Nesse momento, convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos agracie e trabalhe em nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra.
Obrigado porque Teu Espírito trouxe coisas maravilhosas para nós nessa noite. Que o Senhor esteja trabalhando as nossas vidas. Vimos aqui como o Senhor tem santificado o Teu povo. Creio que assim como Jonas, o Senhor tem trabalhado os nossos corações diariamente. Obrigado por isso, Senhor. Neste momento eu peço que o Senhor nos ajude nesta caminhada dura aqui na terra. Em meio às aflições, às tentações, às provas, nos ajude, Senhor. E eu peço também por aqueles que ainda não conhecem a Ti, ó Pai. Por aqueles que, assim como esses marinheiros, precisam ver a Tua glória, o Teu poder e adorar a Ti. Que o Senhor esteja trabalhando os corações de todos aqueles que ouviram a mensagem hoje, que talvez vão ouvir depois pelas redes, pelo YouTube. Que o Senhor esteja trabalhando estas vidas, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe o restante do dia, o restante da semana. Que o Senhor conserve a nossa vida, nos proteja, Pai. Que domingo a Tua igreja possa estar aqui, novamente reunida para adorar, aprender mais com o Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando daqueles que também não puderam estar aqui. Que o Senhor esteja cuidando dessas vidas também. Que eles possam ansiar pela Tua palavra. Que eles possam ansiar para aprender de Ti. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Pode abraçar a pessoa que está ao seu lado.